Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento estaremos orando, iniciando o culto de ensino da Palavra de Deus. Daqui a alguns instantes, o pastor Carlos estará ministrando ao meu, ao teu, ao nosso coração a Palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus e Pai, diante da Tua presença gloriosa, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para juntos, ó Deus, glorificarmos e exaltarmos o Senhor. Receba os nossos louvores e a nossa adoração. Abençoe a cada ouvinte, a cada irmã, que tanto de perto como de longe estarão, ó Deus, conectados conosco. Abençoa-os de maneira poderosa. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados? Vamos ouvir agora já os louvores serem entoados pela irmã Suzana Gomes e a irmã Rosânia dos Santos. Irmã Suzana Gomes, que coopera com a obra de Deus ali na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, e a irmã Rosânia Santos, que também coopera com a obra de Deus ali diretamente em Uberlândia. Que Deus venha recompensar as nossas irmãs grandemente pela cooperação que ela tem dado aos nossos cultos de ensino da Palavra do Senhor. Amém? As irmãs louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida. Talvez você ache que não existe mais saída, não tem mais solução para você. Saiba que se você ficar firme na presença de Deus, permanecer fiel, crendo, a resposta virá, a vitória virá, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Confia, se entregue, creia, a vitória é sua, em nome de Jesus. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Agora pra você, vitória a Deus dará a ti, eu sei. Amém? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei, pois eu amo.
protege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, minhas irmãs, pela cooperação que vocês têm dado a essa igreja, a esse ministério. Conte com as nossas orações, amém? Muito bem, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor aqui, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 20, versículo 41 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras na sinagoga, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na sua particularidade com os seus discípulos, Ele os chamou e mostrou para ele uma realidade que eles viviam ali, né, naquele momento, né, em que estavam, naquele contexto de vida, em que eles estavam vivendo ali juntamente com os escribas, juntamente com os sacerdotes, né, que viviam uma aparência, né, uma aparência de santidade, uma aparência de perfeição, e que na verdade eles devoravam as casas das viúvas, né? E, na verdade, eles, com pretextos de santidade, faziam largas orações, longas orações, e na verdade não, achando que enganariam as pessoas, mas a Cristo jamais enganou, porque Ele é Deus, sempre foi Deus, e conhecia os corações deles. Por isso devemos ter todo o cuidado, né, naquilo que nós pregamos e muitas vezes impomos sobre a vida das pessoas e não conseguimos carregar. Por isso que temos que realmente examinar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para aplicarmos no nosso dia a dia. O próprio João já disse: os filhinhos, os mandamentos do Senhor não são pesados. E de fato não são pesados mesmo. O que Deus nos pede, senão uma vida de renúncia contra o pecado, que traz só tristeza, só traz desgraça para as vidas, porque o pecado, ele na verdade, o pecado, como disse o escritor aos Hebreus, tão de perto nos rodeia, né? Quando o escritor aos Hebreus deixa bem claro, portanto, né, depois que ele faz uma apresentação ali no capítulo 11 do livro de Hebreus, todo aquele capítulo falando sobre os heróis da fé, e ele entra e diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos o embaraço, né, e corramos a carreira que nos está proposta. Quer dizer, nós devemos, olhando para quem? Olhando para Jesus, devemos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Existem muitos escribas e fariseus, né? Como existem muitos religiosos, que por aí, a ganância, a vaidade, os leva a cada vez mais enganando o povo e se distanciando cada vez mais do Senhor. Porque Deus não aprova esse tipo de comportamento. Nós devemos estarmos atentos, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós precisamos colocar a nossa vida cada vez mais no altar de Deus. Amém? Porque o Deus que conhece todas as coisas, Ele vê o oculto e o que está escondido. Vamos vigiar e vamos atentarmos para a palavra de Deus. Pastor Carlos, dentro de alguns instantes, vai discorrer dentro dessa mensagem,
né? Eu creio que Deus está dando a ele graça, ele está ali em oração, se preparando para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Amém? Vamos estar orando por ele neste momento. Pai eterno, diante da tua presença, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Visita o lar deles agora, visita o coração de cada um deles, a mente, ó Deus, prepara-os para receber a Tua palavra, o ensinamento das Sagradas Escrituras, que transforma o homem e que nos aperfeiçoa, esta palavra que nos lava, como Jesus disse quando estava ministrando aos seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que estão sedentos para receber a ministração da palavra. Abençoa o teu filho, pastor Carlos, que estará ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, com a palavra. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui novamente na presença do Senhor, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus e com esse estudo recebermos a edificação do Senhor, a exortação e a consolação, para que nós possamos ter sobriedade, entendimento e direção diante de Deus. Como devemos andar, em que direção devemos andar e qual é o nosso objetivo final. Amém? Que Deus assim, então, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça, que nós possamos estudar junto, irmãos, a palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Então, eu gostaria de convidar a todos os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias aqui em Lucas capítulo de número 20, versículos de número 41 ao 47 e também ainda o capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo 4. Então leamos a palavra do Senhor. Você tem o seu exemplar da Bíblia Sagrada, seja em meios eletrônicos, celular, computador, ou mesmo a Bíblia propriamente escrita aqui em papel, acompanhe conosco. Vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. Amém, meus queridos? Em Lucas capítulo de número 20, versículo de número 41, fala-se sobre Cristo, o filho de Davi. E logo em seguida fala sobre que Jesus censura os escribas e também fala sobre a oferta da viúva pobre. Nos diz assim: e ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma viúva pobre, ou uma pobre viúva, lançar ali suas 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Então, Jesus, ele já vinha de antemão em um debate com os escribas, com os fariseus, com os saduceus,
com os anciãos dali do templo de Israel, com homens que também faziam parte do Sinédrio, quer dizer, que julgavam as causas, segundo as leis de Israel, e também com vários outros doutores da lei, tudo mais. Mas o que é interessante para nós entendermos é o seguinte, que, primeiro, Deus sempre quis trazer o homem para a sua presença, desde que o homem caiu, em contradição contra o Senhor, ali no Jardim do Éden. Nós vimos que Satanás observou bem o comportamento da mulher e do homem no Jardim de Deus, no Jardim do Éden, no Jardim das Delícias, aonde o casal vivia em estado de graça, na graça de Deus, sem pecado, sem maldade, sem malícia, sem engano, sem competitividade entre os dois, aonde um poderia dizer para o outro que um era superior ao outro e que o outro deveria estar debaixo da tutela, debaixo da autoridade e debaixo do domínio do outro. Mas não era assim. Deus criou os dois em pé de igualdade, tanto o homem como a mulher, para que estivessem um de frente com o outro e um completasse o outro e fosse uma bênção. Não havia, portanto, a avareza, não havia a sórdida ganância, mas havia alguém que já havia contaminado os céus, que por avareza, por ganância, por egoísmo, por cobiça, por torpe ganância, desejou aquilo que não lhe era possível, quer dizer, uma autoridade além do que Deus lhe concedera e também uma liberdade total sem Deus na sua vida. Esse é o grande perigo, confundir o livre-arbítrio com uma liberdade total sem Deus na sua vida. Esse é um grande perigo, conduz a todo tipo de pecados que profanam a vida da pessoa e que profanam a santidade de Deus na vida do homem. Isso chama-se torpe ganância. A palavra de Deus fala com toda clareza sobre isso. O que ocorreu então ali no Jardim do Éden? Viu a mulher com seus olhos que aquele fruto era agradável à vista, que também poderia dar entendimento, abrir os olhos para, conforme lhe fora dito, ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Há uma grande diferença entre o bem e o mal que Deus conhece. Em Deus não há malignidade. Esse mal que está dito do início ao final da palavra de Deus é escrito com a letra L, de malignidade, de impureza, de imundícias morais. Essa malignidade, ela traz toda a série de coisas terríveis e de maldade, de perversidade, de crueldade, de impurezas morais e espirituais. Vai além do natural, vai além do material, está fora do material. Então, é uma situação complexa. E aí a mulher caiu no engano de Satanás, do pecado, e também deu ao seu marido, e ele ao seu companheiro, e ele também tomou, comeu e abriu-se os seus olhos, e logo veio a maldade, veio a tristeza, a frustração, a amargura, o distanciamento de Deus, do homem de Deus, a maldição. Portanto, Deus pronunciou aquilo que ocorrera. Deus disse: porquanto fizeste isto, maldita é a terra por tua causa.
Deus não amaldiçoou a terra, Deus não amaldiçoou os homens, mas porquanto o homem associou-se com o maligno, tudo tornou-se maldito, ou é dito que está no maligno, não é isso? Então, irmãos, vejamos bem o que é que acontece. A cobiça é um pecado grave, a avareza é considerado como um dos 7 pecados capitais, quer dizer, que levam à condenação eterna, que levam à morte, que levam à separação do homem de Deus. Por quê? Porque através dessa cobiça, a palavra de Deus nos diz que muitos se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E aqui nós vimos que esses homens pelejavam contra João Batista e contra Jesus, não porque eles acreditavam que eles eram falsos profetas. Não, eles sabiam que eles eram profetas de Deus, mas era por causa da sua avareza. E a avareza não é somente o desejo de ter muito dinheiro e amealhar mais dinheiro, e querer mais e mais e mais, e não se contentar de maneira nenhuma, e ter o medo de perder o que adquiriu. Fica uma insegurança terrível na vida da pessoa, a ponto da pessoa ter ciúmes até daquilo que é material, valorizar mais um bem material do que a própria pessoa que convive junto, com a qual convive, e amar mais os bens do que as próprias pessoas. Nós vimos que Jesus, em certa vez, ele disse assim: olhai para a mulher de Ló. Mas que tipo de olhar nós devemos direcionar para a mulher de Ló? Qual o exemplo que ela deixou? Um exemplo de avareza. Por quê? Porque tinha que largar tudo para trás, deixar aquilo tudo que o seu marido adquiriu e que ela adquiriu ali junto das campinas de Sodoma e Gomorra, e até posto como que de juiz ali nas portas da cidade. E aí o que acontece? Tinha um nome, tinha um renome, tinha bens materiais, tinha toda aquela opulência, porém poderia perder tudo por causa do amor aos bens materiais, por causa da avareza, que é idolatria. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo afirma que a avareza é idolatria, e além da idolatria, a avareza e outras obras da carne faz com que a pessoa perca a sua comunhão com Deus e perca o direito à vida eterna. É uma coisa mais grave do que se possa imaginar. É uma idolatria e que aparta o homem de Deus. E na idolatria a pessoa não imagina, acredita que não, mas ele está associado com o maligno. Mas, irmão, é possível um crente batizado nas águas, conhecedor da palavra de Deus, que está na igreja, que participa da Santa Ceia do Senhor, ser um idólatra e ser um avarento? É possível e acontece, e muito, principalmente nesses dias de hoje. Hoje, 5 de outubro do ano 2020, a avareza não tem apenas uma faceta, ela tem várias facetas. Ela também lida com o ciúme e também com a fragmentação do homem e da sociedade, a ponto dos homens declararem abertamente nos seus tratados de direção de empresas, de direção de órgãos públicos, que se está utilizando ali tanto os bens de consumo como os bens patrimoniais permanentes,
que são patrimoniados e que são de direito do governo utilizar, das empresas utilizarem como um recurso de uso natural, material, tangível, quer dizer que pode-se se mensurar um valor em reais, em qualquer moeda, e determinar que aquele bem faz parte tanto do patrimônio material, como também dos bens financeiros, da finança, porque aquilo é valorado e lançado no sistema de administração financeira como um valor real. E que se alguém quebrar aquele bem, ou aquele bem for destruído, aquela pessoa tem que levantar um relatório, gerar um relatório de como quebrou aquele bem. Então fazer vamos dizer, tem um nome próprio para isso, faz um relatório para isso, né? Como que aconteceu aquele fato. E aquela pessoa que fez quebrar, destruiu, querendo ou sem querendo, sem ser, ou não querendo, aquele bem, ele tem que ser responsabilizado de alguma forma. E muitas vezes a legislação ou a norma diz que a pessoa deve comprar no valor atual aquele bem semelhante para que seja substituído. Ele vai lá, compra, pega a nota fiscal direitinho, traz, entrega, lavra-se um outro documento e aquele bem é reinserido no patrimônio. Isso daí são bens materiais. Porém, também se fala sobre recursos humanos. Ou seja, é como se o homem se tornasse um bem material, uma coisa, e que possa ser substituído facilmente. Então o homem está com valor, sendo valorado de uma certa forma, como que se fosse um bem para uso, e que ele tem um gasto, ele causa um gasto, ele tem um certo valor. O materialismo está grande e ainda se justifica isso. Porém, nós temos que ter um cuidado grande. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso. E Deus veio à terra em forma de homem, se fez homem e conversou face a face com o seu povo, com Israel, a quem ele deu as leis e as normas para que fossem obedecidas, e principalmente dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. Acima de tudo, o amor a Deus é muito mais do que importante, porque é uma comunhão plena que nos isenta do mal, nos livra do mal, nos dá uma liberdade real, não uma liberdade fictícia, uma liberdade virtual, e que exclui a pessoa da realidade que a palavra de Deus mostra, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, pessoas reais, espirituais, que estamos fora da realidade do que é natural ou que seja tangível, material, que não tem vida em si próprio. Nós, porém, somos espirituais, feitos por Deus, para a glória de Deus e para a obediência àquilo, à vontade de Deus e às palavras de Deus, para as boas obras para as quais nós fomos criados. É muito mais além do que o amor aos bens materiais, ao dinheiro, que trazem um prazer para a carne, trazem um prazer para a alma, mas que não trazem o gozo e a alegria da vida eterna. Não trazem aquele
aquela glória espiritual de poder comunicar em espírito com o Senhor e sentir o amor dele, o gozo da salvação, ouvir a palavra dele, falar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, e nós podermos assim nos regozijar no Senhor e viver no céu, nesta própria terra. Para eles, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Como ele é filho de Davi? Se o próprio Davi diz assim: disse o Senhor, que é o Cristo, ao meu Senhor, ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, que habita na luz inacessível. Eles dialogaram no trono da glória. Tanto Cristo, que se fez homem, ou seja, o próprio Senhor, que se fez homem, a quem foi dado o nome Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Mas quem é realmente esta pessoa a quem foi dado o nome Jesus? Ele disse abertamente para todos nós, e está escrito aqui para os judeus: eu sou. Ele falou claramente que ele era antes de Abraão, antes de Salomão. Ele é Deus, e ele, junto ao Pai, lhe foi dito assim: olha, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é que ele é filho de Davi? Será que o Messias era só um homem de carne e osso, da descendência de Davi, filho de José, filho de Maria, segundo a carne? Por isso, descendência de Davi, segundo a carne, seria ele somente filho de um carpinteiro? Ele era somente um homem comum para os judeus daquela época, para muitos deles? Sim, mas ele declarou e afirmou com todas as letras: ele é Deus em carne e osso. Por isso eles pegaram pedras para o apedrejar, para o matar por várias vezes, porque se fazia filho de Deus, saído de Deus. Por isso que ele é chamado filho do homem, filho de Deus, porque ele saiu de Deus e voltou para Deus, sendo Deus. Não só porque foi gerado no ventre de uma mulher. Não é por isso que ele é filho do homem, é muito mais além. Mas ele mesmo diz aqui que, sendo Deus, ele estava ali, presente, orientando a sua esposa, a nação de Israel, para se desvencilhar de diversos tipos de pecados grosseiros que levam o homem à condenação. E a avareza estava consumindo aqueles homens, a avareza pelo dinheiro, a avareza pelo poder político, a avareza pelo poder religioso, pela dominação sobre as pessoas menos informadas. E isso é um pecado gravíssimo que está no seio da igreja, tanto daquela que se prostituiu com o Estado há mais de 1000 anos e que até hoje vive no mesmo pecado e ensina que não se deva viver na avareza, mas vive na opulência, nas práticas mais absurdas que o mundo pode assistir, na pedofilia, na prostituição, nas orgias de dia e de noite, no desejo de dominação do mundo, na ganância pelas terras de outras nações. Quem domina esse país? Quem usufrui
das melhores iguarias deste país, desta nação. Quem domina os reis, os príncipes, não são as cátedras, não são as grandes universidades, as grandes faculdades que existem há milhares de anos e dominam os homens, até lavam a consciência, fazem lavagem cerebral e obrigam as pessoas a fazer voto de pobreza para não ter que pagar-lhes o salário que é digno do trabalhador do seu salário. É um absurdo o que os homens, que nós homens praticamos, muitas vezes até dentro de casa. A avareza está dominando e as pessoas perdendo o amor pelo seu próximo, não perdoando, e acham que as suas obras vai lhe garantir a salvação. É lei do engano. As suas obras não podem lhe garantir salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé no sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Fora isso, não há Salvador. A salvação está na pessoa bendita de Jesus. Por isso que nós dizemos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê na verdade, crê em Jesus. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Quantos amam o poder? Quantos aceitam os homens ficar bajulando e dizendo: você realmente é a autoridade que nós estamos confiando? Não, a palavra de Deus nos afirma que é melhor confiar no Senhor. Não é que nós não devemos confiar nas pessoas. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, porque os príncipes muitas vezes são orientados por homens carnais. Maquiavel, Nicolas Maquiavelli, ele não ensinava outra coisa. Ele ensinava o seguinte: se você vai à guerra e toma o poder, ou que seja guerra política, que seja através da política, pelo convencimento das suas argumentações, para convencer as pessoas a te amar, a te ouvir, receber nas suas casas as suas promessas, que você vai prometer a eles mundos e fundos, e muitas vezes vai ter que pelejar muito para poder conseguir alguma coisinha, para beneficiar materialmente aquelas pessoas, para você depois ser bem recebido no seu município, na sua cidade. Então você corre apressadamente atrás do poder, e aí vai usufruir de tudo quanto o poder pode lhe oferecer. O risco de cair em diversos tipos de pecados é grande. E muitas vezes, quando você é ofendido pelo seu adversário, você mostra que não é ovelha. Você está pronto a ir até as raias, as últimas, e às vezes a pessoa é capaz até de matar, e matam pelo poder. Aí é que está o detalhe da coisa, que aí a pessoa vai se esconder através das leis, nas capas pretas das leis. Porém, tanto as trevas como a luz diante de Deus é uma coisa só, e Deus tudo vê, e há de julgar a cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. A mim também, mas eu quero estar confiando no sangue de Jesus para não passar pela condenação eterna. Jesus disse assim, ouvindo todo o povo. Jesus não falou isso às escondidas. Ele não amava mais a sua vida do que a verdade de Deus. Glória a Deus. Jesus tomou a sua cruz e foi no rumo dela, enfrentando lobos, raposas, como Herodes. E disse Jesus aos seus discípulos:
diante de todo o povo, olha, aos discípulos, à igreja, Jesus fala, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e aos primeiros lugares nos banquetes. Vaidade, amam a avareza, traz um amor consigo, e as pessoas passam a amar todas essas coisas, e olham de cima para baixo e enxergam os outros lá embaixo. E Deus está de olho em tudo isso, que devoram as casas, tá? Já era o próprio Deus falando com eles ali, ó. Que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Quando a palavra de Deus nos afirma que nós devemos ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, e muitas vezes a igreja até faz cestas básicas durante a Santa Ceia, nos dias de ceia, onde o povo se reúne para comer o pão e beber o cálice do Senhor, mas isso como símbolo. Porém, a ceia remete à alimentação do corpo também. Aí o que se faz? A igreja coloca ali no meio alguém, um serviço filantrópico, educacional, para que os membros tragam, exercitem a generosidade, tragam das suas despensas, da sua casa, da sua cozinha, o que ele puder trazer do melhor, para oferecer àqueles irmãos mais pobres e necessitados, que às vezes não está tendo em casa. E aí ele traz, e aquele que não tem, leva. Isso é generosidade, é amor de Deus no coração. Mas a avareza é o contrário, mesquinho, mão de vaca, que está sempre com a mão fechada, ele não tem prazer em doar. Ele tem prazer em amealhar mais e mais, ajuntar. Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra. É um conselho. Não ajunteis tesouro na terra, porque a traça come. Se o dinheiro é de papel e você botar debaixo do seu colchão, a traça pode comer. O tempo corrói o valor. Aquele dinheiro já não passa, vai passando, vai perdendo valor, porque o mundo é volante, a economia é volante. O ouro pode ser corroído pela ferrugem. Então a prata também. O que acontece? E pode o ladrão vir roubar. Aí o que acontece? Eles faziam isso, devoravam a casa das viúvas. A avareza não é só um apetite desordenado. Ela devora. Ela vai. Salomão diz assim que há uma geração que limpa os seus próprios olhos e que ela tem uma mãe que se chama-se dá, que não se farta, mas quer mais e mais e mais e mais e mais e nunca se farta. No neopentecostalismo, a doutrina, que não é doutrina, a falsa doutrina, a heresia da prosperidade, que o pessoal usa a Bíblia como base, e que não é isso, é uma distorção da palavra de Deus. Já o erro está grave por aí. Quer dizer, retira parte da palavra, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e coloca-se a palavra do homem. A pessoa começa lendo um texto, lê 3, 4 versículos, até o terceiro versículo, segundo, terceiro versículo, a interpretação é fiel. Mas do terceiro para lá, o mercantilismo está exposto nas telas da TV, nos púlpitos da igreja, nas reuniões secretas, para amealhar mais e mais, mas na hora de distribuir é uma dificuldade muito grande.
Então é uma doença do século, é uma doença dos milênios, que corrói os homens e afasta ele de Deus e pode levá-lo e leva à perdição. O apóstolo Paulo diz para o Timóteo: olha, Timóteo, vamos ver aqui para a gente não errar, né? É estudo na palavra de Deus. Ele fala aqui claramente para Timóteo, para ele ser exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no amor, na pureza com as jovens, com as irmãs, casadas, não casadas, todas, pureza, santidade. E disse: olha o meu exemplo. E ele diz assim: olha, Paulo diz que a ninguém ele cobiçou, prata e ouro, nada, mas ele trabalhou com as próprias mãos para ter autoridade de pregar o Evangelho de Cristo, para que o nome do Senhor não fosse blasfemado. E aí ele diz assim: grande é o ganho, diz assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, que é segundo Deus, uma vida com Deus, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, privados da verdade. Por quê? Porque a mentira está reinando no coração. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. O ministério da palavra de Deus é um ministério de oração, de jejuns, de consagração, de obediência ao ID de Jesus para falar aquilo que Ele mandou. Não para dominar as pessoas, não para ter as pessoas como objeto, como fonte de lucro financeiro, para viver uma vida melhor, opulenta. Isso pode levar até homicídios, como nós temos visto, pessoas de renome aí importante, que estão envolvidas em morte, pastores matando pastores, por causa da ganância. E envolvendo outras pessoas em crimes, coisas terríveis acontecem. Ele diz aqui, olha, e privados da verdade, cuidando de que a piedade seja causa de ganho. Isso é o Espírito Santo de Deus falando a Paulo, e Paulo falando à igreja, e o Senhor falando para Paulo, que Paulo diz claramente em Coríntios capítulo 11, eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. E diz assim: mas aparta-te dos tais, é grande o ganho, a piedade com contentamento, é grande ganho, é muito grande o ganho, uma vida piedosa com contentamento naquilo que Deus nos dá, se contentando com pouco. Quem gostaria de ser profeta hoje em dia, que nem João Batista, para morrer com a cabeça cortada, lançada fora do corpo? João Batista era filho de sumo sacerdote, da linhagem real sacerdotal, a quem Deus revelava muitas coisas aos sacerdotes. E aí João Batista tinha uma cadeira nas melhores faculdades ali em Israel, né? Ele tinha direito a ser sacerdote, ele tinha direito a ter convívio nos palácios de Herodes, no palácio de Herodes, de César até, de outros, ser um diplomata, ser um homem de vestes impecáveis, de comer comidas iguarias as melhores do mundo, mas ele renunciou em obediência à vontade de Deus. Ele renunciou vestindo roupa, couro de camelo, cinto de camelo, comendo mel silvestre,
comendo gafanhoto, inseto mesmo, que era permitido, está escrito em Levítico, que Deus, o Senhor autorizou os filhos de Israel a comer gafanhoto. Fonte de proteína. E beber água do rio, das fontes. Mas será que João estava louco? Eles diziam que sim, porque ele não queria aquela vida. Ele queria andar com Deus, obedecer e saber que ele era o homem mais valorizado da face da terra, o maior profeta, precursor do Messias, e adiante do próprio Deus, abrindo caminho e falando a verdade ao povo e dizendo: olha, o machado está posto à raiz das árvores, o machado está posto na sua raiz. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento, andar de acordo com a palavra de Deus, você vai ser cortado e lançado no fogo do inferno. E Jesus foi mais claro, disse: olha, é melhor você pegar a sua mão e cortar ela fora, do que você aceitar que ela roube, que ela furte. Porque é melhor entrar no céu aleijado do que com as duas mãos e ser lançado no fogo do inferno. É melhor você arrancar um olho fora, que está fazendo você cobiçar aquilo que não é seu, e desejar aquilo que não é seu, e não se cobiça só vestes, não se cobiça só os bens materiais, se cobiça talento, aparência física. Tem mulheres que olham para outras mulheres e não suportam por causa que acha que ela é mais bonita fisicamente, acha que é mais talentosa, que é mais talentoso, acha que o irmão quer tomar o lugar, porque tem medo, tem avareza no seu coração. É preciso se entregar a Jesus, espírito, alma e corpo, e dizer: Senhor, me liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Você não pode pagar uma pessoa para olhar os seus animaizinhos e dar água e dar comida para os seus animaizinhos na sua fazenda, na sua chácara, no seu sítio, enquanto você vai cuidar do ID de Jesus. Por um dia que seja, os animais não vão morrer. Cuidado com a avareza, cuidado com a vaidade, achar que você precisa estar se amostrando, dizendo que tem o que não tem diante da igreja. Você quer envergonhar os que não têm nada na igreja? Se você é um pastor, se é um obreiro, confie no Senhor. Ele disse: olha, eu não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Você acha que não tem uma previdência? Os homens não vão te elogiar, mas o Senhor é quem nos julga. Glória a Deus. Nós não devemos nos preocupar com o julgamento dos homens, nós devemos nos preocupar em viver uma vida honesta, uma vida santa, agradável ao Senhor. Nós precisamos convencer ao Senhor que somos dignos do ministério para o qual nós fomos chamados, e não apresentar aos homens para que os homens nos elogiem, nos tragam na palma das suas mãos, nos ofereçam cestas, dinheiro. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também os gentios. O Evangelho de Jesus Cristo não é causa de ganho, de lucro, de finanças, de dinheiro, de amealhar bens e ter autoridade sobre as outras pessoas, domínio sobre a herança de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é apartado da avareza, do engano, da mentira, do fingimento, das obras da carne.
não é nada do que se possa pensar e ter domínio sobre as coisas. Um homem pecou gravemente, era um rei, Acabe. Ele desejou a vinha de Nabote, e a mulher dele, maligna que era, mandou matar Nabote, inventou uma mentira para livrar a sua pele. Mas o Senhor estava de olho. Deus está de olho nas autoridades que têm conhecimento das leis da palavra de Deus. E Deus julga em vida e é capaz de matar também. Ele sim tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele sustenta e ele tira o sustento. Ele dá a bênção, mas também ele tira a bênção. Depende do nosso comportamento, ele tira a bênção. Então nós devemos temer ao Senhor e saber que nós não podemos dormir o sono da negligência agora, porque o noivo está às portas, o clamor já se ouve, desde Israel, que o noivo está à porta, e é para acordar, porque já as trevas cobrem a terra. E é preciso estar atento e anunciar a verdade de Deus, e viver essa palavra, porque senão Jesus deixa para trás mesmo. Muitas vezes, quando os judeus souberam, os judaizantes souberam, que Jesus estava sabendo que João tinha morrido, eles queriam ir atrás de Jesus para encher a paciência de Jesus. Aí Jesus não queria nada com eles, porque eles não queriam. Aí Jesus se apartou deles, saiu de Jerusalém e foi para a Judéia, para o deserto. Eles queriam ir para o deserto? Não, eles queriam poder ali. Então eles não foram atrás de Jesus. Jesus se apartou deles e deixou eles falando sozinhos. Se nós não tivermos cuidado com fofoca, com inveja, com avareza, com as obras da carne, com essa vaidade, com achando que temos poder sobre a herança de Deus, sobre a igreja de Deus, temos domínio sobre eles, nós estamos enredados, embriagados e dormindo. E aí Jesus vem e nós ficamos, fecha a porta e Ele nos deixa para trás. Então tem que se abrir o olho, deixar a vaidade e achar que o poder lhe separa dos outros. Olha, aquilo que come o rei, come também o vassalo. Aquilo que se alimenta, que alimenta o ventre dos juízes da terra, também é o mesmo arroz que alimenta a mesa da viúva e do pobre, do órfão, que é desprezado das autoridades muitas vezes. Ele tem tempo para isso, ele tem tempo para as suas coisas. Jesus se encontrou no templo, ele não estava em outro lugar, ele estava no templo ali em Jerusalém. E aí Jesus fica observando, ele era Deus, ele é Deus. Ele estava observando quem estava ofertando ali para Deus. E aí ele olha e de repente ele vê assim os ricos. Ele mira mesmo nos ricos. Olha os ricos, vê como que cada um está ofertando. O olhar dele é transcendental. Ele olha lá na profundeza do coração e sonda cada um o que está passando ali. E eles davam do que sobejavam, dos restos, quem sabe dos juros, sobre juros, que muitas vezes é um peso sobre as costas de um pobre que está na miséria e precisa de um empréstimo, e ele cobra usura sobre usura, enquanto que a lei de Deus está dizendo que não é para fazer isso, e ele impõe e ameaça, e às vezes até tira a vida, tira os bens de dentro da casa do pobre, está achando que vai ter alguma coisa com o Senhor. Não, Deus se aparta do avarento, Ele não quer papo com o avarento vai para o inferno, como o rico foi, e o Lázaro foi salvo.
Jesus não contou uma parábola, ele falou daquilo que ele viu como Deus que é. Ele mostrou eles lá no seio de Abraão. E Jesus fala contra essas coisas que levam a uma condenação. Certo dia, havia um jovem rico que se encontrou com o Senhor. Era praticante da lei, desde a sua meninice, mas era um legalista. Mas na vida mesmo prática, tinham recursos humanos ali para servir ele. As pessoas, as pessoinhas, como alguns dizem, né? Os subordinados, como alguns veem. Mas Jesus vê o homem de igual para igual. Ele não julga segundo a aparência. E aí o que ele disse? Mostrou para aquele jovem. O jovem disse: olha, Senhor, eu estou 100%. O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: não depende de você, das suas obras, da sua bondade, da sua falsa bondade. Jesus disse para ele, deixou muito claro para ele, disse assim: olha, amou ele, olhou para dentro dele, como Deus olha para cada um de nós. Jesus olhou nos olhos, dentro, e examinou e falou: olha, está tudo legal, mas falta-te uma coisa: ser liberto da avareza. Ó, golpe duro na alma daquele rapaz. Ele possuía muitas riquezas, muitos bens, porque foi juntando e queria mais. E aquilo é que atrapalhou ele de seguir a Cristo. Porque Jesus fez uma promessa, a promessa de Jesus é contra a cultura. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, primeiro renuncie-se a si mesmo, aos seus próprios interesses. Você vai fazer a minha vontade e não a tua vontade. E nós oramos a Deus e dizemos: faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A maioria da gente fala de boca para fora. Na hora de estender a mão, nós dizemos: eu só tenho da passagem, e com o bolso, com dinheiro no bolso, e não ajuda o outro. Eu só tenho esse aqui, mentindo e tendo e negando. Quantas vezes nós mentimos para nos livrar de situações, por avareza até, ou também por outros julgamentos. Mas o certo é que aquele jovem ficou muito triste, porque ele não conseguia se libertar desse vício maldito chamado avareza. É uma sórdida ganância, é uma patologia da alma que impede o homem se comunicar com Deus, porque a alma está entre o corpo e o espírito. E aí o que acontece? Aquele rapaz saiu triste porque possuía muitas riquezas. E a promessa de Jesus era o seguinte: vem, segue-me, e você dê aos pobres tudo que você tem. Dê aos pobres, não precisa de nada disso para me seguir. Aí você pega, dá aos pobres, vai, vende. Primeiro você tinha que vender, dá aos pobres tudo, ficar no zero. Vem, segue-me, e você vai ter um tesouro no céu. Já imaginou? Abrir mão de tudo que você adquiriu na vida inteira, dar para os pobres, se tornar pobre sem nada, seguir a um homem que está te prometendo um tesouro no céu. Não era aqui não, é no céu. É uma proposta difícil, né? Você já pensou os especuladores que estão especulando hoje para conseguir, através das bolsas,
A proposta é tão grande e tentadora que você, no mesmo dia, você consegue dinheiro aqui no computador e transfere para a sua conta e continua ali especulando e ajuntando. Se você não tiver cuidado, você vai ser dominado pela avareza. Não é errado a pessoa buscar solucionar os seus problemas e trabalhar em casa ou mesmo conseguir dinheiro, não é errado. O problema é quando isso toma o lugar de Deus na sua vida. Quando se torna um pecado, um vício e que te afasta de Deus. Aí o que acontece? Você se torna egoísta e a primeira ordem que Deus deu você já quebra. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque a economia de Deus é diferente. A economia de Deus é multiplicar para distribuir. Jesus fez isso. Ele ia de noite, às madrugadas, varava a noite em oração ao Pai, se revestia de poder, de graça, de unção, de amor, e no outro dia distribuía, curando os enfermos, libertando os cativos, abençoando as viúvas, ressuscitando os filhos das viúvas, fazendo maravilhas e coisas tais que nem foram escritas. Muita coisa. Porque ele tinha para dar. Ele buscava em Deus. Confiava em Deus, Pai. E assim nós devemos fazer. Aquela viúva confiou no Senhor. Ela não ficou inquirindo, discutindo e questionando Deus e nem as autoridades, os administradores dentro do templo, na igreja. Para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro está sendo bem administrado, estão roubando? É o dízimo, é a oferta. O dízimo é bíblico, não é? O dízimo é aquilo não é? Mas no final, você quer ser generoso ou você quer ser avarento? É melhor abrir o jogo. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de assumir a realidade e dizer que precisa amar e fazer a obra. É claro que nós não vamos também ser bobos, mas nós temos que ser fiéis, honestos, ter o amor de Deus derramado no nosso coração. Aquela viúva, ela deu tudo o que tinha por amor a Deus que cuidava dela. E aí ela foi elogiada por Jesus, pelo próprio Deus, e disse: olha, esses aqui, deram do que sobejou, do que sobrou, o resto dos restos, juro dos juros dos juros. Mas essa mulher, não, ela mesmo não tendo, ela deu e confiou no Senhor, e Deus estava de olho nela, ali. E olha, quem sabe Deus, o Senhor a abençoou ricamente. É bom nós pensarmos nisso, não nos apegarmos com as coisas desse mundo, e saber que a avareza leva a competitividade terrível nesse mundo. Tanto é que coloca os comerciantes para devorarem uns aos outros, derrubarem uns aos outros. E as pessoas, a lei do mais forte, né? Na selva de pedras das cidades. O mais forte sobrevive, os mais fracos quiser que morram, né? Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus é diferente. Você tem, o justo tem, se compadece e dá. Porém, aqueles que não temem a Deus não se compadece e não dá. E muitas vezes até quer tirar do outro aquilo que ele já tem. Então, que Deus assim nos abençoe e que nós possamos temer a Deus e saber. Aqui ainda eu vou falar para os irmãos rapidamente, estou tomando um bom tempo, mas aqui leia aqui Provérbios na sua casa, onde quer que você esteja. Irmãos, leiamos Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 36, que fala sobre a sabedoria existe desde a eternidade. E Jesus disse assim: olha, está aqui quem é maior do que Salomão, que é aquele que deu a sabedoria a Salomão. E você vai ver aqui como o Senhor Jesus
sendo Deus que é, como ele convivia na eternidade com o Pai, como ele convive na eternidade com o Pai, e o que é a sabedoria, quem é a sabedoria, e diz assim, olha, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, vamos nos achegar ao Senhor, dar ouvidos ao Senhor. Jesus, filho de Davi, que é o Filho de Deus, que é Deus, e que nos aconselha a amar a Deus sobre todas as coisas, e não ser avarentos, e confessar os nossos pecados diante de Deus, em arrependimento sincero e honesto, e pedir ao Senhor, Senhor, já que lhe é dado todo o poder nos céus e na terra, Tu tens o poder de me libertar. Me liberta, Senhor, faz de mim uma bênção para todos. Deus ouvirá a sua oração e lhe atenderá, e vai te libertar verdadeiramente, e você vai votar a favor da sabedoria do alto e também da justiça de Deus, e deixar Deus ensinar o homem a ser homem de Deus de fato e de verdade, e a aceitar a correção da verdade e da justiça de Deus. Que Deus abençoe. Não seja alguém dominado pela avareza, porque ela pode causar um problema terrível para uma pessoa, para uma família, para uma cidade, para um estado, para um país ou para o mundo inteiro. Não é à toa que o Brasil está vivendo o que está vivendo, porque a avareza pelo poder, a avareza pela dominação, a avareza pelo dinheiro, a avareza pelos pecados terríveis que distanciam o homem de Deus e levam ao inferno, causou um prejuízo grande, está causando até hoje um prejuízo que corrói e que aparta os homens de Deus e induz e ensina a pessoa a se apartar de Deus para prejuízo seu. Então, dê ouvido à palavra do Senhor e ame a vida e não a morte. Que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço a rica oportunidade que me foi conferida pelo pastor Francisco, e que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos, pela palavra que você acaba de ministrar. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Pastor Carlos, que agora já é vovô, né? Agora é vovô Carlos, né? Que Deus abençoe o pastor Carlos ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, eu estarei orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar, para que Deus continue protegendo a sua vida, continue te dando saúde. Pai eterno, diante da tua presença, apresento a cada família que neste momento participou conosco deste culto, recebeu a tua palavra, vai de encontro a cada lar, colocando proteção, coloca os teus anjos para guardar, em nome de Jesus. Abençoa, dando saúde àqueles que estão enfermos, repreendendo toda a ação do inimigo, aqueles que estão com enfermidades psicossomáticas, aqueles que estão com enfermidade, ó Deus, no corpo e na alma, em nome de Jesus. Visita, Senhor, estas famílias, visita, Senhor, estes lares, visita, Senhor, e vai tirando todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, aqueles que estão com depressão, ó Deus, em nome de Jesus, com perturbações, com insônia, Deus, em nome de Jesus, vai levando cura a cada família, a cada ouvinte que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Continue abençoando a Tua igreja, cada família do Ministério Anuc, cada família da cidade ocidental, em Brasília, em todo o nosso Brasil. Visita aqueles que estão em outras nações, ó Deus, em outros países, em outros povos, em outras etnias, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre todos, para a glória e o nome do Senhor para sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de
Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja na terra, desde agora e sempre. Está terminado em nome de Jesus.